dois muda muito a dinâmica que a gente poderia propor, assim, né? Mas, de qualquer maneira, é importante, enfim, esse apontamento que acho que a cara geral dessa volta para a gente, o espírito é o espírito do acolhimento, né? E do recebimento, e da conversa, e de poder produzir sentidos para tudo isso que está acontecendo, né, na vida de todos nós, assim, né? Então, é um mês muito focado nisso, assim, né? E aí a gente vai, para cada faixa etária, pensar em atividades, pensar em dinâmicas aí que promovam essa recepção para eles, né? E poder ajudar todo mundo a se inserir nesse novo contexto. A gente tem alunos em condições muito diversas, assim, né? A gente tem os alunos, por exemplo, de sexto ano e primeiro, né? Que viveram essa chegada em um novo nível, quase que um ano inteiro aí online, né? Com os desafios dessa chegada. A gente tem o nono ano e o terceiro, que viveram esse último ano de um período escolar, né? Também quase inteiramente online, né? O terceiro ano, que, enfim, pensando no médico, a série que eu coordeno lá, parte das questões são porque, né? Como que é pensar em formatura, pensar em encerrar o ensino médio, pensar em tudo isso à distância, né? Então, como que a gente pode cuidar disso, assim, né? Então, eu acho que o poder voltar agora também, de uma certa maneira, a gente vai poder dar conta de muitos rituais com todas as turmas, assim, de um jeito importante, assim, né? E produzir sentidos para muito do que está acontecendo, né? Então, eu queria só falar um pouco isso para a gente começar aqui, assim, não sei se a Irene e a Irene querem falar alguma coisa também, e aí depois a gente pode ir abrindo para as perguntas de vocês também. Boa noite, todo mundo. Acho que eu completaria, na verdade, o que o André já falou, a experiência que eles têm na escola não se substitui com a de casa, né? Não dá para ter a mesma experiência nesses dois espaços. E por isso que a gente, nesse momento em que ainda não pode voltar com as aulas regulares, opta por seguir com o trabalho, o cronograma, o trabalho conceitual, curricular nas aulas online, as atividades assíncronas, né? Seguirão acontecendo conforme já foi comunicado e vem acontecendo desde abril. As atividades na escola serão atividades de encontro, serão atividades de movimento, de reconhecimento dessa nova forma de ocupar o espaço e, sim, mais para frente, de estudo junto, né, de realizar as atividades e trocar com os colegas e com o professor que estiver lá, mas ainda mantendo um norte aí do trabalho do jeito que ele vem acontecendo. Para fazer isso, provavelmente a gente vai ter que comunicar para vocês uma grade de como que a gente reorganiza os dias e horários das aulas, dos encontros síncronos, para que os professores possam estar na escola e os alunos estar na escola com os professores, mantendo os outros dias da semana com esse grosso desse trabalho, com esse encontro coletivo, né? Tudo isso a gente está fechando, como o André disse, o fim do prazo aí dessa primeira consulta foi muito importante para que a gente agora possa seguir com planejamentos que a gente já vinha esboçando, né? E daqui para frente vocês vão cada vez receber mais definições, que é o que a gente quer também. Isso, Irene. Então, boa noite a todos. O que eu posso complementar, eu acho que a fala dos meus colegas, é falar da importância que para nós tem esses conteúdos, na verdade, que são conteúdos socioafetivos, né? Que, na verdade, é isso que a gente pensa em continuar trabalhando nesses encontros online. Para que eles possam aprender, né? Voltar a aprender a conviver desse novo jeito, usando máscara, a distância de 1,5 metro, tendo um professor a 2 metros, mas garantindo essa possibilidade desse encontro de grupo, né? Eu acho que a gente tem procurado trabalhar com eles esse tempo todo, né? Essa ideia de continuar pertencendo ao sexto A, ao sexto B, ou o primeiro do médio, ou o nono, enfim, ter a sua turma, porque a gente sabe, né? E a gente vem conversando muito com eles, desde o fato dessa dificuldade que eles apresentaram, né, de abrir as câmeras, né, o quanto é importante que eles continuem se vendo, que eles continuem tendo essa noção de pertencimento, né? Nós somos um coletivo, apesar de estarmos cada um na sua casa, né?
eles têm esse sentido, né? E a gente foi esse tempo todo trazendo as aulas assíncronas, que foram garantindo, de alguma forma, o encontro em pequenos grupos, que eles não ficassem mais próximos, vamos dizer assim, dos amigos, que pela rede social eles dizem mesmo isso, não, eu só falo com os meus amigos, né? Então, essa pergunta que eu faço para eles, e o resto da turma, como é que a gente pode manter? Então, a gente está trabalhando com eles junto isso, e é nesse momento presencial que a gente vai ter essa chance também de poder construir mais de perto, né, continuar mantendo essa noção. Então, acho que isso para a gente é muito importante, e trazer de volta todos os desafios do grupo, né, que é você ter opiniões diferentes, resolver os conflitos que normalmente acontecem no dia a dia. Né? Então, é isso. Eu acho que isso para a gente é muito importante, e a gente acha que com esse retorno a gente consegue construir junto com eles e ajudar a construir esse novo jeito de estar junto, que a gente vai viver por muito tempo. Né? É isso, gente, que eu tinha para dizer para vocês. Aqui embaixo. Tem questões, Cris? Tem uma questão aqui específica para o ensino médio, mas acho que funciona para todos, né? Se o André quiser responder, a questão do juntar, né? Se tiver pouca adesão, poucos alunos, se a gente pode juntar, né? Acho que a questão, depois que separa, não pode reconfigurar, não é isso, André, que quiser complementar? Uma vez construídas, precisa... Depois dessa tem uns microfones ligados, eu não sei se vocês me escutam. Ai, desculpa, gente. Imagina. E aí, então, enfim, só completando essa pergunta, né? Bom, se tiverem poucos alunos, eles podem ser agrupados, né? Então, pensando no primeiro ano do médio, a gente tem 2 salas, né? Como que a gente vai fazer com isso, né? As bolhas indicadas pelo Einstein, elas têm um número de 12 alunos como o número máximo, assim, tudo, né? Então, a gente pode agrupar, sim, porque a gente entende também que nesse primeiro momento também, como o mais importante para a gente vai ser criar um espaço de conversa com eles, de diálogo, né? As atividades não são atividades específicas de conteúdo de cada matéria ou de cada curso, né? Então, são atividades que vão promover o diálogo e o encontro sobre esse momento, sobre essa nova adaptação. Então, a gente acha que é possível, sim, que isso aconteça, né? Porque também a gente acha que, bom, se tiver, às vezes, 3 alunos de uma turma e 3 da outra, é mais bacana trabalhar com 6 juntos do que 3 em cada sala, assim, tá? Então, isso é possível que aconteça. Na próxima semana, quando a gente pegar e divulgar esse horário, a gente já vai indicar isso também, se houve casos em que as turmas estão agrupadas para essa primeira quinzena, né? E aí, pelo protocolo, enfim, se de repente essa primeira quinzena está junto, mas aí quando for a segunda quinzena, vier um número maior de gente, a gente pode ir separando eles, né? O que não pode ficar indo e voltando nesse movimento, assim. Né? São esses movimentos e as reconfigurações dos grupos é que não podem acontecer, mas nesse primeiro retorno pode configurar esta bolha, a bolha do ensino médio. No segundo, eles podem ir recompondo e não pode voltar, né? O que mais? Tem uma questão aqui de como será feita a sincronia entre as aulas presenciais e as remotas, né? E sugestão que eu acho que a gente pode pensar mesmo em como operacionalizar, que é, em algum momento, fazer um encontro, conversa com alunos e pais no online. Termos uma experiência de aula síncrona juntas sobre um tema geral para todos. Aí, temas de resiliência, amor, que eu acho que são as coisas que estão hoje mobilizando as famílias e mobilizando pessoas, né? E que a gente pode pensar que isso é sempre uma boa conversa entre pais e filhos, né? Então, mas sobre essa questão da sincronia, nesse primeiro momento que a gente volta de forma gradual, né? A gente vai manter as aulas síncronas da turma nos outros dias da semana e não neste, né? Neste a gente vai trabalhar com as aulas assíncronas, com os roteiros de estudo, e aí, na medida em que isso for avançando, a depender de quais as medidas aí que a gente vai ouvir do governo, a gente vai replanejar o trabalho e comunicar a vocês.
Mas neste primeiro momento não vai ser uma questão. É que eu comecei falando que o que acontece na escola não vai acontecer com quem está em casa, né? Essa é uma experiência para quem está lá na escola, de encontro, de fazer uma atividade física, de pensar sobre os protocolos. Se bem que eles também estão fazendo isso, né? Então, tem professores, os professores já estão caminhando com eles a leitura dos protocolos, tirando dúvida, pensando sobre a experiência conversando sobre a experiência do retorno. Eu acho que é importante a gente pensar que essa é o que um pouco o que a Isa estava dizendo em termos de corresponsabilidade para a manutenção do grupo, né? Como é que eles vão pensando? A gente, por mais que a gente queira planejar esse retorno e essas atividades, elas vão depender muito fortemente, elas já dependem normalmente, mas neste momento, como é muito inusitado para todo mundo, de como eles chegam, né? A ideia é recebê-los, e receber, a gente tem no médio já essa definição de que será uma manhã por vez, e à tarde, e o F2 a gente está ainda estudando se a gente vai fazer durante o período da manhã ou se vai se fazer durante o período da tarde, num horário em que que não coincida com as aulas de inglês, para que eles possam, por exemplo, estar mais disponíveis, a escola está mais disponível para eles, por exemplo, poderem jogar bola, estarem numa área mais aberta, enfim, com o pessoal dos esportes mesmo, porque é onde a gente sente que eles estão precisando de uma área maior, né? Mas, de toda forma, a conversa será sempre em torno de como a gente está vivendo tudo isso, né? E como a gente traz quem está longe para perto, mesmo que continue longe, né? Então, o planejamento daí para frente será entre escutá-los, né, e identificar ali quais são os melhores caminhos de intervenção que os professores vão podendo fazer para fazer o grupo entrar em movimento, um movimento novo, porque até agora tivemos primeiro a experiência de estarmos todos juntos, depois a experiência de estarmos todos separados, e agora a experiência de termos diferentes modelos, né? Então, isso tem uma preocupação mesmo de como é que a gente caminha até o final do ano, e não sabemos ainda como será 2021, mas partindo do pressuposto de que temos este grupo, e este grupo deve se corresponsabilizar por se manter unido. Então, se mais para frente a gente fizer uma atividade de produção de arte, por exemplo, para pensar na escola como foi o momento de retorno, ou como foi o momento da pandemia, do isolamento, né, que isso possa ser compartilhado de alguma forma com quem não veio. A experiência é outra, produzir isto na escola ou em casa é completamente diferente, mas é algo que pode ser compartilhado, né, e deve ser compartilhado, porque o que a gente precisa de verdade é dar voz, né, ajudá-los a nomear essa experiência que vivemos, né, e fazer isso dentro de um coletivo diverso, como sempre foi, né, só que mais explicitamente distante em alguma medida. Alguém quer complementar aí, ou eu sigo para a próxima pergunta? Perguntas fáceis. Fáceis. Caso alguém apresentar um sintoma e a bolha não puder ir durante um período para a escola, esse pequeno grupo continuará se reunindo de forma remota? Vai depender de como eles tiverem se constituído enquanto trabalho mesmo, né? E a gente vai precisar avaliar se eles chegaram a virar um subgrupo que está num processo que precisa se manter online, ou se ele volta para o modelo, porque, na verdade, um dia eles estão na escola, os outros todos eles estão misturados com seus colegas, ou desmisturados com seus colegas online de toda forma, né? Haverá um rodízio entre os professores especialistas, um professor por dia durante todo o período? Não, vai haver rodízio, a gente vai possibilitar que eles encontrem
diferentes professores a cada vez que vierem para a escola ou dentro do próprio dia em que estão na escola, né? Vocês. Eu estou só pensando que essa pergunta e a resposta depende também do horário do professor, né? Porque os professores especialistas muitas vezes trabalham também em outras escolas ou com outras coisas, eles têm um contrato com a escola diferente dos professores de Fundamental 1, infantil, e a gente quer proporcionar esse encontro, mas a gente tem que cuidar dessa disponibilidade, né? A ideia é que eles tenham contato com 2 a 3 professores por dia, quando eles forem na escola, né? Pelos horários que a gente montou, procurando garantir isso que a Irene falou, né? Precisamos garantir os dias que os professores estão na escola. Temos professores que trabalham todos os dias, porque dão aula de 6º a 9º, por exemplo. Né? Agora, outros têm um horário mais reduzido, porque dão menos aula. Então, aí eles têm turma que pode ser que não encontre com eles, porque o dia não é o dia do professor, mas a gente tem montado várias possibilidades aí de horários, porque também vai depender de quantas bolhas nós vamos montar, né? Se tivermos uma turma inteira, que venha inteira, por enquanto não temos, mas se a gente tiver uma bolha maior, a gente tem que dividir essa turma em 2. Então, mais de 12 ou 13 alunos, temos que fazer 2 bolhas na mesma turma. Aí eles teriam contato, talvez, com um pouco mais de professores. Tem uma pergunta importante aqui, se não vai haver trabalho de conteúdo, né? Então, a questão é que, neste primeiro momento, o decreto do prefeito não nos permite seguir com as aulas já presenciais, retomar as aulas presenciais, né? Então, por isso que a gente pode reabrir a escola a partir do dia 7 de outubro, e tem todas essas opções de utilização desse espaço, esse reencontro, essa atividades que ele chama de extracurriculares, e que a gente não chama assim, porque tudo faz parte do que a escola oferece. E sim, em algum momento, podemos usar esse espaço para as aulas assíncronas, que são os momentos em que eles estão estudando autonomamente, e aí eles vão estar estudando autonomamente, mas juntos, e sim, com o professor ali transitando, mas ainda mantendo o grosso do trabalho sendo encaminhado nas aulas. Sim, não é o grosso do trabalho, é o momento coletivo, o momento síncrono, em que estão todos numa videoaula. A gente vai procurar manter nos outros dias que não o dia que aquela turma está na escola. É claro que, na medida em que o governo for permitindo, e a própria pandemia, né, a própria situação aí que a gente está vendo, for permitindo que a gente possa ampliar essa experiência, que os alunos possam passar a ir mais vezes para a escola, que a gente ainda não sabe se vai ser esse ano, se vai ser no ano que vem, o trabalho vai precisar ser repensado. É que, neste momento, sequer ainda está sendo permitido que a gente possa dar aula, né? Não pode chamar de aula ainda o que está acontecendo, mas sim, uma vez feita, passado outubro, passado metade de novembro, e a gente já está muito apropriado, já está muito reencontrado, já está muito acolhido, a gente, claro, o professor está ali, não pode tirar uma dúvida, não pode fazer, negociar, conversar junto com o colega que está do lado sobre um trabalho, é claro que pode, né? Seria muito esquisito se a gente falasse que vai ser assim desde o dia 7 de outubro, porque a gente está tanto tempo sem se ver, a gente precisa se ver, né? A gente precisa olhar para como que usa esse espaço desse novo jeito. Mas sim, a gente vai... É um espaço também de estudo, né? Assim como a aula para a gente é um espaço de estudo. A aula na Carandá, essa separação fictícia que a gente precisou fazer entre aulas síncronas e assíncronas acontecem no cronograma de aulas da semana o tempo inteiro, né? Então, a aula é um espaço de estudo. A Mônica está de mãozinha levantada. Eu levantei a mão aqui porque... Para quem conhece, a Mônica é a nossa coordenadora geral, que faz a engenharia toda das questões pedagógicas
ao longo da escolaridade dos meninos. Bora lá, Eu acho que moça. você usou o termo engenharia, e eu achei muito interessante essa colocação, né, que está tudo muito abstrato, né? Essa ideia de o que a gente vai trabalhar quando a gente estiver com os meninos. O mundo está abstrato. Acho que a gente quer o tempo todo, a gente busca isso na escola, entender qual é o sentido do conhecimento, né? A gente trabalha conteúdos na escola para ajudar os meninos a fazerem leituras de mundo. E tem sido muito incrível o que a gente tem visto nas produções dos alunos, nas produções, nas tarefas, nas lições, né? O que eles escrevem sobre esse período que eles estão vivendo. O André colocou muito bem na fala dele que a gente tem aqui pais de alunos do 6º ano ao 3º ano do ensino médio. E são períodos de escolaridade, de escolarização muito diferentes, né? Então, o que é você ingressar no novo segmento? A gente, na escola, tem todo um planejamento, né, Isirene? Para receber, para cuidar dessa adaptação ao novo segmento, enfim, né? Com tantas diferenças e tantos encantos também que existe, né, nessa passagem, nessa transição, e, de repente, a gente faz isso hoje de um outro jeito. E eu tenho visto muito a reação dos alunos quando eles têm a oportunidade de se ver, né? Mesmo pela tela, né? Eu tenho um filho que tem 13 anos e o que é viver esse período de tanta transformação, né? Física, emocional, no momento em que o grupo é tão importante, né? E vivendo tudo isso de maneira isolado. Acho que eles têm lá os momentos de interação, mas o que é isso? Então, eu penso que, racionalmente, a gente tem conteúdos, tem uma programação, mas acho que, sobretudo agora, a gente quer ouvir dos alunos como é que foi essa experiência de viver no isolamento e como é que eles vão viver essa experiência do retorno, né? A gente escutou uma professora dizer uma coisa muito engraçada. Ela fez o relato da primeira vez que ela foi ao cabeleireiro, quando abriu, né? Ela falou, olha, aí eu descobri que eu estava preparada para ir para a farmácia e para o supermercado, mas não estava preparada para ir, né? Então, como é que os alunos estão imaginando esse retorno, né? Eu acho que tem um conteúdo muito importante para nós, né, da Carandá, que é o conteúdo do sujeito. E eu acho que a gente pensou muito, e tem pensado o tempo todo, né, André e Irenisa, não, como é que a gente pode articular, como é que a gente pode pensar e identificar que leituras eles estão fazendo disso? Um pouco a gente acompanha pelas atividades, mas certamente vai ser muito diferente quando eles estiverem ali na presença do corpo, que é um corpo mudado, eles vão perceber isso, né? Logo no começo, foi em abril, em maio, Irene, que a professora Natália, de moda, fazendo um trabalho de identidade, projetou, né, os meninos, as selfies que os meninos tiraram, os meninos e as meninas. Nós paramos na reunião e pensamos, meu Deus, né? Eles mudaram muito e então acho que tem um fenômeno para o qual a gente não pode deixar de considerar e que eu acho que é a coisa mais importante que a gente tem nesse momento, né? Qual é a expectativa que eles têm, né? Porque uma coisa é a nossa expectativa, nós temos muita expectativa, né? A gente pensa muito o planejamento, mas agora é um momento de escuta, mas uma escuta genuína, né? E uma observação muito atenta de como é que vai ser essa chegada deles na escola, né? Esse trânsito daquele corpo que já não é mais o mesmo naquele espaço, no reconhecimento desse pequeno grupo, que é um grupo diferente do grupo que eles deixaram quando eles saíram da escola, que é um grupo de uma pequena bolha, né? Mas que ali vão acontecer novos recontratos recontrato é uma coisa muito formal. A gente está querendo tirar um pouco, nesse momento, essa formalidade
para de verdade, né, a gente se aproximar da leitura que eles estão fazendo desse mundo. Eu me encanto muito com as coordenações e com os professores, né, com as produções que eles têm feito. O que eles olham quando eles vêm da janela? No começo, eles viam uma coisa pela janela. Hoje, eles têm um olhar totalmente diferente, né? Então, o que a gente aprendeu estando ali, isolado dentro da nossa casa, convivendo com a nossa família, estando tanto tempo, né, nesse ritmo, nessa convivência, e como é que vai ser voltar, ocupar, se reconhecer, vai ser um reconhecimento também daquele espaço, daquele grupo, e como a Isa colocou também, né, Isa, são outros coletivos, porque vai ter um momento que aquele coletivo do presencial vai poder dizer, né, dessas sensações, desse impacto, ou não, né, ou não. Então, eu acho que tem um tanto de imprevisibilidade, né, quando você fala do que está abstrato, é isso. Como é que a gente olha para esse abstrato e vai reconhecendo e vai estabelecendo algum sentido, né, vai se localizando também nesse contexto, porque, sobretudo, eu acho que o que a gente tem que ajudar esses meninos e essas meninas a entenderem é o que significa estar no mundo com o outro nesse momento, né? Eu acho que é sempre o que significa estar no mundo, porque a escola é para isso também, né? Então, para que a gente tá... De onde nascem os conteúdos escolares? Os conteúdos nascem do contexto, dos fenômenos, né? Científicos, humanos, políticos, econômicos do contexto. É de lá que nascem os conteúdos. E a escola vai organizando e procurando dar o máximo de sentido possível, né? E pensando nesse momento atípico que a gente está vivendo, né? Qual é a lição que a gente tira disso? É pensar na ideia de lição como uma experiência, né? Uma experiência de vida, né? Quando eu digo isso, que eu gosto de olhar para a atividade, no que a química, física, biologia, os conteúdos, os procedimentos importantes que a gente trabalha na escola, ajudam o menino e as meninas, né, os meninos e as meninas, a olharem para uma notícia de jornal, né, a olharem para e pensarem, olha, o que esse discurso me revela, né? E de como é que isso tem atravessado nos corpos, né? Porque o que é adolescer, né? O que é viver essa experiência com tantas expectativas ali no terceiro ano? A gente vai discutindo com eles também o enfrentamento que é do vestibular também, né? Que é de um futuro, enfim, que é um ano de finalização de um ciclo, de uma etapa escolar importante. E como é que a gente vai trazendo esses conteúdos dos sujeitos para dentro da escola? E o que a gente... Então, para a gente é muito importante, a gente tem expectativa, mas a gente quer ouvir a expectativa deles também, a gente quer se aproximar, né, daquilo que eles estão sentindo, vivendo, entendendo, dos medos, das esperanças, sobretudo das esperanças. Eu tenho uma produção de uma aluna do segundo ano do ensino médio, da Laura, que foi ela escreveu a partir de uma atividade que o professor de história propôs. Sugeriu não, propôs. E tem tanto conteúdo naquele texto que ela escreve, né? É uma menina que está narrando para a gente, né, o que é isso que ela está vivendo nesse período. Então, eu acho que quando... Estou me estendendo muito aqui, me desculpe, mas acho que é isso, né? Porque quando eu gostei da ideia de abstrato, que eu acho que é bem esse o momento que a gente está vivendo, e eu acho que essa é a nossa procura, né? Buscar estabelecer os sentidos e como é que a gente, enquanto educador, né, educadora que somos, a gente pode ajudar no enfrentamento, né? E também a escola serve para isso. Quando a Isa fala dos conflitos, né, dos confrontos, é isso. A gente também ajuda a identificar, localizar, nomear, como disse a Cris, né? Tudo isso que a gente está vivendo. Então, foi uma brecha que eu achei aqui nessa colocação. Desculpa a extensão aqui.
Uma pergunta sobre o ensino médio aqui, né? Perguntando como que os alunos estão, né, em relação a essa volta aqui, né? Acho, enfim, é bacana compartilhar com você. Né? Oi? Quando a Mônica relata o trabalho dos meninos, ela já um pouco já contou, né? Mas eu acho que vale a pena aprofundar isso mesmo. Né? Enfim, essa pergunta sobre como que os alunos estão, né? Enfim, eu tenho um encontro semanal com os alunos de orientação educacional, né? Vocês podem imaginar que boa parte da pauta desse ano com eles foi falar sobre isso, né? Falar sobre o que estava acontecendo. Então, foi um dos cursos, enfim, eu tinha pensado numa programação no início do ano para esses encontros com eles, que mudou totalmente a partir desse cenário que a gente está vivendo, assim, né? Vendo hoje, né, pensando aí em final de setembro, como eles estão, e aí posso fazer um recorte a partir tanto das conversas coletivas como conversas individuais com eles, assim, né? Acho que estão como estão todos, ou seja, em situações muito variadas, né? Tem gente com muita vontade de poder voltar para a escola, ansioso por isso, né? Não aguentando ficar em casa mais, daí, com uma vontade grande de poder estar na escola pela questão da socialização, mas também de poder encontrar os professores, ter de novo um lugar de estudo, né? Conseguir separar essa questão da casa e da escola, né? Que ficou tão misturada durante esse tempo. Assim. Então, muitos alunos estão muito animados com essa possibilidade da volta, mesmo que gradual agora, né? Tem alunos muito preocupados também, né? Então, com muitos receios sobre como voltar, preocupados com a saúde, preocupados com a família, né? Preocupados com a questão de se vai ter vacina ou não, se isso de fato é um definidor para pegar e voltar, né? Então, enfim, acho que o que a gente está vivendo nesse final de ano agora é uma situação na qual a gente tem alunos e famílias em condições e percepções muito variadas, né, sobre esse momento, e todo esse modelo que a gente está contando para vocês, que a gente está organizando, né, então continua até online, mas tem presencial e tudo mais, mas de repente dá conta, nesse final de ano, de uma situação muito inédita, assim, né, no qual a gente entende que é legítimo toda essa diversidade de posições frente a essa questão da pandemia e da volta, assim, também. Né? Então, enfim, a gente tem alunos em condições muito variadas e uma concorrência dos professores também nesse período. Eu acho que esta é a grande questão mesmo, né? De como é que a gente vai lidando com os medos e com as esperanças aí, como a Mônica colocou, né? Eu acho que os meninos mais velhos são para a gente um prato cheio para conseguir entender, né, o que se passa quando a gente está vivendo tudo isso. Agora, com relação à abstração, vou dar duas respostas mais concretas. Uma delas, na verdade, eu vou pedir para a Milena dar, que sobre o transporte escolar, acho que ela fala com mais propriedade. Antes disso, deixa só eu responder a questão da bolha e o do professor, né? As bolhas, elas são compostas por, em média, 12 alunos, né? E os professores, eles não passam o tempo todo, né, junto com aquela bolha. E, segundo o protocolo do Einstein, o fato de que a gente garante os 3 pilares principais do cuidado com o Covid, que são o uso da máscara, a lavagem correta e constante das mãos e o distanciamento social de pelo menos 1,5 metro, garante, né, que o risco diminua, de contágio de fato seja controlável, né? E a orientação deles é que os professores fiquem a 2 metros dos alunos e não a 1,5 metro. Então, todas as salas estão sendo mapeadas lá, com aquela coisa de a gente vai definir aonde vão ficar as carteiras, né? Para garantir que o professor fique mais distante do que os alunos entre si, né? E porque ele fica menos tempo junto dos alunos, ele também tem muito menos risco de contaminação e por isso ele não faz parte da bolha, né? A gente entende que ele pode circular com outros grupos de alunos. É claro que se a gente tiver um caso numa bolha, a gente vai monitorar a situação das outras pessoas que podem ter tido contato ou não com quem adoeceu, mas já com uma preocupação muito menos próxima do que
quem de verdade passou um período inteiro juntos, como é a relação entre os alunos. E além do que, a gente também tenta garantir que os alunos cumpram todos os protocolos, e a gente sabe que a tendência dos adultos fazerem isso melhor também existe, né? A gente como adulto sabe que a gente escorrega de vez em quando, mas ali na escola estaremos no lugar de modelos, né? De construção de um novo jeito de se comportar com relação a esse protocolo. Então, ali a gente vai tomar mais cuidado ainda do que a gente já tomaria numa situação normal. Mi, conta aí. Então, para o transporte escolar, o protocolo é bem o mesmo da entrada da escola, né? Então, assim, é obrigatório a responder o questionário diário, né? Esse questionário diário vocês vão responder por um aplicativo que chama Já Cheguei, né? É aquele aplicativo que a gente usa que vocês podem usar para, quando está chegando na escola, avisar que está chegando para o aluno já ir para a porta. Esse mesmo aplicativo vai ter uma nova funcionalidade, que é esse questionário diário, né? Que pergunta se teve sintoma, e aí descreve todos os sintomas, se alguém da família ou do convívio diário teve sintoma. E aí, se a resposta for positiva, vai aparecer uma tela de tá autorizado a entrar na escola com a data, o nome do aluno. E no caso da perua escolar, isso vai ter que ser mostrado antes de embarcar. Né? Se não responder esse questionário, se não tem essa tela de apto a ir para a escola, não vai poder embarcar no transporte. Então, já tem esse primeiro controle, que também vai ser o mesmo da portaria da escola, né? A aferição de temperatura vai ser feita tanto na portaria quanto no embarque da van também. Então, a gente está replicando a mesma segurança. E dentro da van, o distanciamento é o mesmo da sala de aula, 1,5 m. Então, a gente vai... Claro que cada uma das vans vai ter uma restrição de número de alunos para poder atender, né? Mas também, de verdade, já é uma realidade, porque eles estão com pouquíssimos alunos ainda com o contrato ativo, né? A gente nem sabe quantos alunos, então eu não imagino que vai ter problemas com o número de alunos. Mas se tiver, eles já estão contactando algumas pessoas que podem dar suporte se precisar no horário, tá? Mas eu não acho que vai faltar lugar nas vans. E, claro, vidro aberto o tempo inteiro, proibido o uso de ar-condicionado e proibido tirar a máscara nenhum segundo dentro da van, tá? Você tá com o áudio fechado, Cris. Desculpe. Se você quer falar um pouco sobre a ventilação dentro da própria escola, como é que a gente está lidando com o protocolo disso? Então, lá na escola, por conta de serem poucas as bolhas que vão estar por dia, a gente escolheu as salas mais arejadas, né? Vai sobrar a sala livre, então o professor, inclusive, pode optar por mais de um espaço, se precisar fazer uma atividade em um e ir para outro, é possível, tem mais espaço livre. Então, a gente escolheu as salas mais arejadas, janelas e portas sempre abertas, proibido o uso de ventilador, né? O ventilador, ele recircula o mesmo ar e levanta partículas, então é proibido, a gente fechou todas as tomadas de ventiladores, e o ar-condicionado, ele é permitido, a gente faz uma higienização mensal super certinha, e ela é permitida desde que as portas e janelas estejam abertas. Então, acho que não agora, que não está tão calor, mas imagino que lá no final de novembro isso já vai ser necessário, mas é permitido com portas e janelas abertas. Se estiver chovendo forte, não dá para manter os vidros abertos. A gente muda de espaço. Na van, eu pensei nisso. Você sabe que eu pensei nisso hoje, conversando com o pessoal da van. Chuva forte dentro da van é um problema, né? Esse vai ser um problema. A gente tem o treinamento deles na segunda-feira, essa vai ser uma questão que a gente vai fazer com Einstein, mas eu não acho que eles vão poder fazer nada, vai ter que pôr as pessoas mais pro meio, não sei o que vai acontecer. Mas essa é uma questão delicada, porque não vai poder fechar mesmo, né? E das situações incontornáveis, incontroláveis, né? De fato, a cada encontro desse, a gente descobre uma boa pergunta para fazer,
e, claro, pensar, a gente pode fazer a dança da chuva para não chover forte, mas a gente ainda não crê nisso muito, então a gente vai ter que ir pensando mesmo alternativas, e talvez situações em que isso precise, por exemplo, ser adiado, né? Se os alunos estiverem na escola e estiver chovendo forte, na hora da saída a gente vai segurar eles lá, né? Não vão entrar na perua, como a gente já provavelmente teria que fazer no caso quando a gente está com risco de alagamento, por exemplo, né? Segura, porque a chuva não nos permite, talvez com o vidro aberto a gente vai ter que fazer isso antes, mas sim, são questões que a gente, por essas e por outras, que a gente sabe que tem algumas coisas que podem acontecer no caminho que a gente vai calcular na situação. Tem uma pergunta também, Mi, sobre se um aluno da bolha é afastado, tem sintoma, a bolha é afastada. Se um professor tem sintoma, afasta todas as bolhas com quem ele conviveu? Não, no caso dos especialistas, como o professor fica menos de 2 horas com eles, não é necessário afastar todas as bolhas que ele passou para dar aula. A gente começa a monitorar, né? Mas a gente não precisa afastar. Tem uma coisa que eu acho que é importante dizer para vocês, que é como funciona essa tenda COVID, que é onde a gente vai monitorar os sintomas e a situação de quem entrou em contato ou não. Então, desde a hora em que a gente preenche lá no Já Cheguei, toda a escola fará isso, né? Os alunos que estão vindo e os funcionários também, antes de vir, têm que preencher isso. Esses dados chegam numa central e devolve no próprio celular uma tarja verde que você mostra na portaria quando está lá medindo a temperatura e pode entrar, significa que você está liberado. No caso de não estar liberado, ou no caso do sintoma aparecer na própria escola, tem uma equipe na tenda COVID, que seria a enfermaria da escola, né, montada e treinada para atender este caso específico de pandemia. Elas vão ter um controle, ter um trabalho estatístico para garantir que a gente ligou para todas as pessoas da bolha, que a gente sabe como estão cada uma das pessoas que tiveram sintomas, fez exame, não fez exame, quando tem que fazer, e vamos ter a assessoria do Einstein também durante mais um tempão depois que a escola reabrir, para ir fazendo essas perguntas, né? Para ir ajudando a escola a balizar em que momento a gente tem que suspender aquela bolha e em que momentos aquela bolha precisa só ficar sendo observada, né? E de tantos em tantos tempos a gente também está organizando aí como isso vai ser comunicado para vocês, né? Para que vocês saibam. Claro que um sintoma na bolha que aconteça dentro da escola, neste momento a gente vai chamar todas as famílias para vir buscar se a bolha tiver que ser suspensa, né? Mas mesmo que não seja na hora ali do que a gente está com os alunos na escola, a gente vai avisar os familiares da bolha se tiver alguma questão que nos coloque em alerta. E qualquer coisa neste primeiro momento deve nos colocar em alerta. Então a gente vai... alerta não é sinal de que temos a doença, alerta é sinal de que a partir daqui a gente está monitorando e está tomando conta para garantir que não se espalhe nenhuma doença ali, né? Cris, é importante falar que a gente vai ter um olhar mais rígido para isso. Então, na dúvida, a gente vai afastar, né? Então, não dá para ficar com a dúvida. Então, tá escorrendo o nariz, tá com um pouquinho de mal-estar, afasta. Até segunda ordem, para a gente trata como positivo, inclusive. Se a pessoa tem sintoma e ela não quer fazer o exame, isso pode acontecer, né? Se tem sintoma e não quer fazer o exame, a gente também vai tratar como positivo, vai esperar os 10 dias necessários para a liberação. Então, isso é importante de saber, porque pode ser uma opção de alguma família, mas isso é importante. E o mais importante mesmo é a gente reconhecer que a ideia é que a doença não entre na escola, é transformar o espaço dentro da escola em espaço seguro. E para isso a gente precisa de um pacto, né? Um pacto de todo mundo de que se a gente tiver qualquer coisa, não é para ir,
A gente já tem todo um esquema para que quem não venha tenha condição de acompanhar o trabalho, tenha condição de continuar estudando, enfim, não perca ali na aula, mas trazer alguém que não está 100% bem, né? E isso acontecerá também com relação à equipe. Se a gente sentir qualquer tipo de mal-estar, a gente não vai entrar na escola e a gente não vai deixar que entrem, né? Então, seremos muito mais rígidos do que a gente costuma ser. Lá na educação infantil, ontem, as mães falavam, olha, né, a gente vê a dificuldade que é para vocês lidarem com o corredor de carros, porque vira e mexe, as pessoas não respeitam as regras ali, vocês ficam numa saia justa tendo que... não é a mesma coisa. Desta vez nós estamos falando de uma situação de saúde, né? E de um protocolo muito rígido, então não é interpretável, é assim, não pode, e não vai, a gente vai ter que conseguir bancar, né? E conta com a compreensão de todo mundo para que isso aconteça mesmo, né? Acho que essa pergunta, acho que você tem ideia do número, né, Cris? Espera, antes, tinha uma pergunta antes. Como a gente faz para convencer uma pessoa que não quer voltar a voltar? Eu acho que a gente vai construindo isso aos poucos. Talvez ele não consiga voltar no primeiro momento, né? Se ele não está se sentindo confortável, eu acho que a ideia é também respeitar um pouco isso, falar desses medos, fazer experiências que não envolvam só a escola, né? Eu acho que a Isa pode depois contar como é ficar um tempão presa e, de repente, precisar sair e como é que foi se preparar para isso, né, Isa? Eu acho que você tem falado muito da tua própria experiência, né? E como isso vai tendo que se dissolver. Fala aí, que eu acho que é bom para a gente pensar. Eu estava pensando em falar um pouco isso com a fala da Mônica, dessa questão da abstração, porque a gente está vivendo mesmo um momento de muitas incertezas, né? Não temos certezas para dizer. Na vida não temos mesmo muitas, mas quando pode a gente tem. E nesse momento, eu acho que para esses meninos e meninas, eles trazem também para a escola, para o nosso contato, essa questão dos medos mesmo deles, das incertezas. E eu acho que uma das coisas que eu percebo que para eles faz muito sentido é quando a gente fala das nossas próprias experiências. E eu acho que os pais que me conhecem, que estão aqui, sabem, eu passei por um período de 1 ano de tratamento de um câncer. Assim que eu fiz a minha cirurgia, acabei a minha licença médica, quando eu ia voltar para a escola, o que acontece? Entramos em quarentena. Então, eu não tive essa oportunidade e foi para mim bastante difícil. Eu fiquei com muito medo, a princípio, de poder voltar a sair. Adiei minha radioterapia, até que o médico me convenceu, por A mais B, que o hospital estava super organizado. E quando eu saí, vi, isso foi muito importante. De fato, as coisas que ele falou aconteciam. Eu entrava numa sala de espera, tinha uma pessoa só. Uma sala de espera enorme do Oswaldo Cruz, uma pessoa. Isso foi me tranquilizando. E o primeiro dia que eu resolvi sair, porque eu falei, gente, eu preciso, eu estou desde março dentro da minha casa. Eu entrava no carro, entrava no hospital e voltei. Que eu andei aqui na Diogo de Faria, porque eu moro em frente à escola, a pé, eu tive uma sensação maravilhosa de ver flores, de ver prédios. Eu falei, gente, é uma experiência incrível. E os meninos, quando eu fui contando, os olhinhos deles brilhavam, porque eles estão lidando, né? O 9º ano, em especial, está lidando com uma frustração enorme. Isa, faz 4 anos que eu espero para fazer o teatro. Eu não vou no João Caetano. Não, você não vai no João Caetano, né? Então, vamos dar um outro jeito. Mas e a viagem? A viagem também não vai rolar. E a formatura vai ser online?
Não sei, estamos pensando jeitos, né? E as nossas festas, as baladinhas que a gente pensou em fazer para o 6º ano, e não sei o quê. Então, começaram a entrar num processo de desânimo, né? E acho que cabe a nós ir mobilizando essas experiências, contando coisas para eles que fizeram, de alguma forma, quando eles começaram a reverter. Gente, vamos pensar fora da casinha, a gente falava para eles, vamos pensar, vocês não vão fazer esses eventos porque vocês queriam viajar com esse dinheiro, mas o que vocês podem fazer? Aí resolveram fazer, e eu não sei se vocês... vai sair para vocês um class-up deles que a gente mandou, só alguns eventos para estar junto, juntar todo o F2. Então, quando a gente vê esse movimento dessa possibilidade deles construírem outras coisas, verem a possibilidade, eu acho que é isso que a Mônica fala de esperança, né? Quer dizer, você ter a possibilidade de aprender a fazer diferente. Né? Quando a gente fala para eles, então vamos pensar o que é que eu posso tirar dessa experiência de positivo. Eles falam coisas muito bonitas, né? O que foi para eles aprender online. Eles falarem, isso cansa, Isa. Tem que escrever. Eu não tenho professor para perguntar. Mas sabe, o outro olha para mim e fala assim, sabe o que eu descobri? Eu descobri que eu aprendo muito. Por quê? Porque eu tive que pesquisar antes, porque a aula síncrona eu tinha uma série de roteiros de coisa para ler. Então, eu cheguei na aula, eu estava entendendo melhor, né? Então, eles vão trazendo essas novas experiências de um jeito muito bonito. E acho que é isso que é o fundamental a escola, né? Eu acho que a gente sempre busca... Primeiro, essa união deles, né? Que eles consigam perceber que eles não são o 6º A, eles são partes do Fundamental 2 e que têm relações com o ensino médio. Então, a gente tem lá uma série de propostas que esse ano eles foi um pouco mais difícil promover isso, mas isso sempre tá dentro do nosso projeto, né? E eu acho que é isso, é ensinar a viver de uma forma diferente, que é o que todos nós estamos aprendendo. A gente aprendendo com eles e eles aprendendo conosco, né? E com a família, quer dizer, somos todos uma grande comunidade aqui. E é muito legal ver, assim, o processo deles é muito bonito, né? Então, eu acho que isso que para mim é o mais importante nesse momento, é que eles entendam, tenham consciência dessas experiências, as coisas que eles aprenderam, e é isso que a gente está trabalhando, né? A gente o tempo todo vem buscando que eles façam essas relações, e o processo, como a Mônica trouxe também, os textos, as produções deles, as falas são muito bonitas, e eu acho que aí a gente vai podendo encaminhar os nossos projetos também dentro dessa escuta, né? Quer dizer, a gente tem todo um planejamento sendo encaminhado, mas esses conteúdos também para nós são muito importantes, principalmente nesse momento. Acho que era isso. Só uma coisinha, esses eventos que vão juntar todos o F2 são eventos online, viu? Não é tudo assim. Online, agora não tem como não ser. É verdade, para mim já é tão comum que eu já nem penso que poderia ser presencial. Não, atualmente não dá para pensar. Ainda não enlouquecemos, apesar de achar que ia ser bem poder fazer. Não vai dar, né? Será teatro online esse ano, né? No fim, a gente vai conseguir fazer Imaginarte online. Como é que é o Marcelo... teatro online não dá, né, Cris? Teatro, precisa estar lá. Vai ser provavelmente vídeo. Vai ser um vídeo, um filme, um vídeo. Uma produção coletiva deles, né? Mas não com o mesmo espírito. Eu acho que foi legal também pensar que a partir de alguma das coisas que a gente foi perdendo, a gente foi ganhando outras possibilidades, né? Não foram viajar,
mas puderam receber numa live as pessoas que a gente costuma visitar quando vai a Minas Gerais, né, que tem uma fala lá muito impactante. Claro que não é igual ir para Minas Gerais, mas foi super importante eles receberem e gerenciarem esse trabalho, como foi importante eles conversarem com escritores. Ontem? Já não sei mais nem quando foi ontem. Os alunos de 6º e 7º ano conversando com a autora do livro que eles tinham lido e tendo que dar conta dessa lógica da internet para fazer perguntas e para ligar a câmera e falar e apresentar, foi incrível, né? Inacreditável como eles conseguem se organizar para fazer isso desde de menino. E eu brincava com a Irene que assim, eu falava, se eu aparecer, tem um lugar simbólico esquisito à beça, eles vão desaparecer. Então, quem ficou escondida com a câmera apagada fui eu, para poder espionar como estava sendo o encontro, para eles não perceberem que a direção estava na sala ali, tentando ver um pouco como eles produzem, né? Que é inimaginável mesmo o que eles são capazes hoje de fazer, né? E é bonito como eles percebem como um evento escolar especial e se aprontam para isso, como eles fazem quando a gente convida eles para ir para a escola fora do horário de aula, para uma situação diferente, né? Mesmo estando na mesma situação, na mesma cadeira, na mesma mesa, com o mesmo computador, eles sabem que tem um evento diferente acontecendo, né? Outra postura, né? A Luciane está dizendo que, de fato, as categorias que mais reinventaram foram os professores e os artistas, né? É muito, muito incrível ver o trabalho que professor artista, então. Professor artista, então, mais ainda. Eu estava acompanhando uma menininha de 1º ano do Fundamental 1, tendo aula com o Tom. Quem tem filho na escola desde pequeno sabe o que é a aula do Tom, de criação e expressão, lá quando eles são pequenos, e era a última coisa que eu esperava que fosse parar dentro da tela, e ela vibrando, sentada alinhadaça, né, retinha, e dizendo, é a aula mais legal que tem. E eu falei, nossa, tem que dar ele, porque como pode, né? E de verdade, eu acho que inventou-se um jeito, esses professores, os nossos professores, eu acho que todos, os professores em geral, mas os nossos, que é dos quais a gente pode falar mais de pertinho, fizeram uma costura, porque assim, um monte de jeito de fazer aulas EAD, tem planejamentos, projetos, estudos, metodologias, né? Uma série de coisas que já vinham se desenvolvendo e das quais a gente conhecia pouco, porque a gente tem que confessar que a gente resistia um tanto, e que eu acho que isso também caiu por terra, mas uma escola que se diz a escola que acontece no encontro, né, quando se viu impossibilitada desse encontro, reinventou um jeito de criar fios que se ligaram a esses meninos e meninas de uma maneira muito, muito produtiva, né, e muito forte, que sustenta 6 meses de vínculo, e que, ainda que eu não goste de ouvir os alunos mais velhos dizerem vamos continuar em casa porque eu tenho de sair e tá bom assim, né? Não tá bom assim nada, né? Mas eu acho que esse é um jeito deles dizerem, tô com medo de enfrentar a onda que chega, né? Porque se alguém nos perguntasse, a gente também ia dizer, dá para esperar um pouquinho mais para a gente estar mais forte? Não dá, porque não tem esse depois, né? A onda vai chegar e a gente vai precisar sair, e acho que a gente precisa aprender a viver desse jeito, mas ouvir deles dizendo que tá bom significa que não estão assim, né, tão distantes quanto a gente temia.
estão muito próximos, ainda que distantes, ainda que pela internet, ainda que eles sejam meninos que já nasceram nesse meio esquisito, mas não era assim, né? O olho no olho é insubstituível, de fato. Mais alguém tem alguma Cris, pergunta? deixa eu só complementar com a sua fala, e acho que tem a ver com o que a Clenilde falou também, dele não querer ir. O doutor Fábio, que está nos assessorando mais de perto, ele fala muito que é importante a gente ir agora neste final de ano, porque provavelmente o começo do ano que vem vai ser com este mesmo formato, né? Então é importante a gente já começar agora aos pouquinhos, com menos gente, se apropriando, vendo essa realidade que se montou, porque ela vai, não pode ser novidade, a gente não pode começar o ano, né, com isso sendo novidade para eles. É importante esse contato agora, né? Eles vão experimentar, eles vão vivenciar, a gente vai calibrar, a gente vai ver o que deu certo, o que não deu, né? Mas muito provavelmente esses protocolos que a gente está implementando agora continuam no primeiro semestre do ano que vem. Então, eu acho que talvez este também seja um argumento de que adiar até quando, né? Você vai ficar mais de meio ano ainda assim, né? Então, uma hora precisa começar. Então, talvez isso possa ajudar nesse argumento, nessa conversa aí de quem está resistente à vinda agora. Tem uma professora mãe dizendo aqui também, né, que tirou suas dúvidas. Enfim, acho bom que tenhamos professores ouvindo a gente dizer dessa importância desse trabalho. E acho que é isso. Acho que depois eles podem, cada um, falar alguma coisa para se despedir, mas eu queria me despedir dizendo, se vocês tiverem mais dúvidas, a gente segue aqui à disposição para responder. A gente tem ainda uma série de circulares para disparar, a estrutura das bolhas, qual vai ser o dia da semana, que horário que eles vão vir, um pouco mais dessa estrutura. Semana que vem a gente já ou ainda está disparando para vocês, para que vocês se organizem também. Estão saindo podcasts em que cada um de nós, do lugar para onde está olhando a escola, fala sobre esse retorno. Então, a Milena apresentou o trabalho que a gente fez com Einstein, eu falei um pouco sobre aquilo que a gente está pensando em termos pedagógicos. Os coordenadores fizeram podcasts também sobre seus segmentos, que devem estar saindo em breve. Além disso, saiu hoje ou vai sair? Uma animação do Beto contando... não, isso não. Hoje saiu o podcast da sua fala, da parte mais pedagógica. É esquisito, prefiro aqui. Mas vai sair uma animação também para conversar mais diretamente com os alunos sobre o retorno em breve, que é o Beto. E o Beto e a... Dani. A Dani. A Dani vai falar com as crianças menores e o Beto vai falar com os meninos de F2 e médio. E a ideia da gente é continuar conversando, né? Poder fazer isso ao vivo, uma hora qualquer, mas por enquanto a gente já sabe que continua acontecendo por aqui por um bom tempo, até que a gente possa estar todo mundo lá liberado. Meninas, menino, quer se despedir? Eu ia dizer o que você disse, né? Eu acho que todos esses materiais são muitos materiais, muitos comunicados, o protocolo é imenso, e aí a gente vem aqui e repete um tanto de informação, mas nunca da mesma forma, e aí nos podcasts a gente também se repete um monte, mas com outras coisas, e acho que a cada vez que a gente lê ou escuta, e depois sai pensando, outras perguntas vêm, outras questões, e aí compartilhem as perguntas de vocês, que a gente vai trocando entre nós aqui, e
Isso ajuda muito a gente a organizar o trabalho também, a organizar as comunicações, né? E obrigada pela escuta e pela confiança, pela parceria. Bom, eu quero agradecer também a vocês, a presença de todos, como disse a Irene, toda essa parceria. E dizer, gente, que eu acho que eu não sei, nesse período de pandemia, eu acho que a gente tem que estar muito mais próximo. Acho que todos nós estamos aqui, sentimos muito a falta, né, da presença de vocês, então acho que esse contato, mesmo que seja ainda online, a gente intensificou ainda mais esse ano, né? Porque eu acho que, de fato, é um momento em que a gente precisa estar junto. Então, obrigada e boa noite. Queria só dar boa noite para todos e acho que apontar algo nessa linha que a Isa falou, né? Que a escola é um espaço coletivo, né? É um coletivo feito pelos educadores, pelas famílias, pelos alunos, né? E acho que essa volta vai ser também uma construção coletiva, né? A escola está garantindo uma série de protocolos sanitários, a gente tem, enfim, todo o estudo pedagógico é organizado para essa volta, né? Mas, de fato, vai ter um tanto que vai ser uma construção que vai acontecer a partir dessa própria experiência, que vai ser uma nova experiência nova para todos nós, assim como foi passar esses 6 meses online, né? Agora vai ser retornar nessa nova condição, assim, né? Então, vamos estar por perto todo mundo aí, conversando bastante, dialogando, né? Para a gente poder ir construindo um caminho bacana aí nesse retorno e já pensando em 2021 também, assim, tá bom? Boa noite para todos, gente. Boa noite. Boa noite. Tchau, boa noite. Boa noite. Boa noite.